começar esse vídeo chamando a tua atenção para uma coisa. Se você não tomar a rédea da tua vida hoje, você vai viver nesse limbo que você está o resto da vida. Quer ver um exemplo? Você acha que é legal viver uma vida sem dinheiro, sem condições para comprar nada, sem limite de cartão de crédito, ou então viver uma vida extremamente fracassada, simplesmente porque você não acredita em você e você não entende qual é a regra do jogo e você não luta para mudar essa situação? Jimmy, o que isso tem a ver? Claro, preste bem atenção. Eu mudei a minha vida através do concurso público, através de estudo para concurso público. Como assim? Hoje, já acumulei mais de um faturamento de mais de 50 mil reais simplesmente por estar estudando para concurso público. Hoje eu consigo entrar dentro de uma empresa e ter um excelente salário, um salário muito bom, simplesmente por causa de concurso público. Mas a vida não foi sempre assim. Olha só, eu me lembro que no ano de 2020, aquele pós-pandemia, quando já estava ali um cenário extremamente caótico, eu me contentei com um salário de R$ 1.800. Talvez a realidade sua hoje. Eu me contentava com isso. Eu me lembro que teve uma vez que eu estava dentro do meu carro vencido, né? Não tinha condições para pagar as parcelas, a parcela estava vencida, o banco queria tomar aquele carro. Eu me lembro que uma situação extremamente caótica, e eu dentro do carro, voltando para minha casa, chorando, porque não tinha uma condição de chegar para minha família e dar um conforto que eles precisavam, ou melhor, não tinha um pacote de arroz para levar para dentro de casa. E eu comecei naquele momento a chorar e o que eu queria demais, era simplesmente uma carteira assinada. Ô, desgraça! É exatamente isso. Aquele momento que eu estava passando era um momento que eu precisava de uma solução rápida. E a porta de escape que eu tinha era o emprego, qualquer emprego. O interessante é que eu consegui esse emprego, passou um período ali, eu fiquei um bom tempo. E como era aquele ápice de pandemia, o que eu fiz? Eu falei, eu vou ficar nessa empresa, eu vou entrar dentro dessa empresa até as coisas começarem a estabilizar na minha vida. Eu já tinha sido gerente de loja e outras oportunidades e tendo um salário muito bom, mas naquele momento tudo que eu queria era simplesmente R$ 1.800 de salário ali, que já estava bom porque eu não tinha nada. E o que acontece? Era um período de pandemia, fui contratado, e a empresa estava fazendo um teste. Sabe aquele famoso teste? Aquele teste que não é legítimo por lei, mas eles fazem, a empresa faz. A empresa me chamou e eu fiquei trabalhando ali uma semana, 2 semanas. E eu até falei com o gerente, falei, senhor gerente, eu tô aqui, ó, uma carteira, tá? Você pode assinar ela, fica à vontade, para ganhar R$ 1.800. Beleza. Passou um tempo, ele, olha, não depende de mim, depende do patrão, depende do dono da empresa poder assinar. E eu, beleza. E passava-se um dia e nada, e ninguém me chamava para fazer exame, e ninguém chamava para fazer nada. E eu me lembro que o patrão chegava, aquela pessoa que não era aberta, e eu, cara, que desgraça, que vida maldita eu estou passando. E até que um certo dia eu dei um ultimato, falei, pô, vocês vão me registrar ou não vão? Tá, vamos te registrar. E foram lá e me registraram, e eu comecei a trabalhar ali para ganhar meus 1.800, isso em carteira, porque você sabe que 1.800 em carteira tem desconto de INSS, FGTS, isso e aquilo. Quando você vai olhar ali, tá indo para tua carteira uns R$ 1.400, fora combustível que você precisa pagar, fora alimentação que a empresa não dava, que você precisava levar, que eu precisava levar, fora ali vários custos que tinha quando chegava para dentro de casa. Só o meu aluguel na época era um aluguel de R$ 1.000, e sobrava o que para sustentar minha família? Nada. Exatamente nada. E eu passei e falei, cara, tá errado isso. Não faz sentido para mim, não faz sentido nenhum eu viver nessa vida desgraçada, nessa vida maldita. Eu vou estudar para o concurso público. Eu vou acordar pensando em concurso público, eu vou dormir pensando em concurso público, eu vou tomar banho ouvindo alguma videoaula, eu vou no banheiro fazendo as necessidades, ouvindo alguma coisa, fazendo questão. E eu fiz isso. E eu fiz, literalmente eu fiz isso. Eu comecei a mergulhar naquele mundo de concurso público e eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Falei, cara, é um dia de prova que vai mudar a minha vida inteira. Vai ser um domingo que eu vou sentar. Pô, não faz sentido. Como é que eu não vou entender direito administrativo, constitucional, penal? Como que eu não vou entender a legislação? Como que eu não vou entender a desgraça do português, da crase, da oração subordinada? Como que eu não vou entender essa desgraça? Como? Não faz sentido nenhum para mim. E o que eu fiz? Eu comecei a estudar. Só que eu não sabia que o concurso, ou melhor, que os estudos mudavam vida. Eu não sabia disso. Quando eu comecei a entender de direito, eu hoje
sou graduando na área de direito, mas eu não entendia nada de direito. Eu não sabia o que era um direito administrativo, eu não sabia o que era um direito constitucional, eu não sabia o que era penal, eu não sabia sequer escrever certo o português. E eu falei, tá errado, tá totalmente errado. E eu comecei a aprender, eu comecei a entender de leis. Eu não sei você, quando você começa a estudar, a entender um pouquinho das leis, parece que você começa a ficar um pouquinho mais ligado, um pouquinho mais malandro nas coisas. Daqui a pouco você começa ali, ó, ninguém é obrigado a fazer nada, senão em virtude de lei. Já deve ter falado isso aí. Daqui a pouco você sabe, não, o processo administrativo é desse jeito. Você começa a entender, você começa a ser mais interessante, você começa a ter um conhecimento. E o que eu fiz com todo esse conhecimento? Eu comecei a me apaixonar pelo processo e comecei a absorver cada vez mais esse conteúdo e colocar para dentro. Falei, cara, ó, legal, é assim que funciona. E comecei a me aperfeiçoar, A minha escrita começou a melhorar, meu dialeto, né? Principalmente hoje, quando eu for conversar com algumas pessoas, eu me corrijo, me policio demais para não ficar ali naquele gerundismo, né? Simplesmente cortar palavras. Não, eu tenho aquele nós fomos, sabe essas desgraça da língua portuguesa? E exatamente, eu comecei a entender como que era a regra do jogo e eu comecei a ser uma pessoa mais interessante do que uma pessoa interesseira. E quando eu aprendi isso, o que eu fiz? Eu comecei a mergulhar de cabeça. Foi até o momento que eu tive a minha primeira aprovação. Eu me lembro nessa época que eu já estava numa outra empresa, fui ganhar um pouquinho mais, R$ 2.500. Olha só, de 1.800 já vou ganhar R$ 2.500. Olha, que excelente. Eu estou falando de R$ 700 de aumento, beleza, mas continua a despesa, continua a gasolina, continua a marmita tendo que levar, continua os problemas que tem. E detalhe, você tem que estar no horário, você tem que cumprir. O patrão não quer saber de você estudar. Quer arrumar uma confusão, é você falar dentro da tua empresa que você está estudando. Quer falar para os teus amigos, você vai ser demitido na outra semana. O primeiro corte que vai ter dentro da empresa é para você que estuda para concurso público, porque as pessoas têm medo. Elas não querem ninguém mais inteligente do que elas. Ninguém quer ter alguém que seja um concorrente que vai de frente lutar pelos seus direitos. E detalhe, desculpa, não estou falando de comunismo aqui não. Isso para mim foge, isso aí é uma desgraça. Eu estou falando de você entender e você saber literalmente como você conversar e você se portar em algumas situações. E eu fui para essa empresa para ganhar R$ 2.500. Show. E ali eu comecei a entender como funcionava a regra do jogo, comecei a ser o melhor profissional pelo fato de conseguir se expressar melhor, pelo fato de entender um pouco mais de leis, pelo fato de quando tinha um problema dentro da empresa, alguém já perguntava para mim, eu já conseguia dar um norte, já conseguia ali dar uma direção, e isso começa a fazer você ser uma pessoa interessante. E nesse momento, eu começo ali a estudar para o concurso público e eu começo a ter aprovações. Fui aprovado em alguns concursos públicos. Dentre eles, Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu cheguei pro patrão e disse, patrão, fui aprovado e ó, daqui a pouco eu vou sair e vou ser policial militar do Estado de São Paulo. Ele, pelo amor de Deus, como assim? Fica aqui. Eu falei, olha, desculpa, é uma escolha. Daqui a pouco passa um tempo, ele vai ali me dá uns R$ 300 de aumento. Poxa, já não é mais 2.500. Agora já é 2.800, já fica um pouquinho melhor. Daqui a pouco, já sabe aquele mascarar, ao invés de você ser um CLT, você já vai ser um PJ, pô, já aumenta um pouquinho, vai para um 3,5 pau. Legal, já tá tendo uma vida um pouquinho melhor. Você já começa a ter ali um conforto um pouco mais, pode começar a levar mais danoninho para dentro de casa. Só que, entenda uma coisa, ainda assim você é uma ameaça. Ainda assim as pessoas olham para você de uma forma como se fosse uma ameaça. E nesse período eu consigo a minha tão sonhada aprovação para a Polícia Militar do Estado do Paraná. E eu falo, aqui não tem como. Vou lá, raspo o cabelo, chego no outro dia e falo, patrão, tá aqui ó, tô pedindo a conta. Tô pedindo a conta e eu vou ser soldado soldado da Polícia Militar, tô caindo fora. Nessa época, não, pelo amor de Deus, fica, vamos lá, vamos negociar, você é importante para nós. Quem não dava nem bola, agora diz, não, você é importante, minha empresa precisa de você, e começa ali a colocar alguns empecilhos, e eu, cara, vou ficar, mas para eu ficar eu preciso de X, lá eu vou ganhar X, se você me der Y, eu te dou Y, pá, e joga ali um valorzinho e cobre a oferta que eu ganharia dentro de um concurso público, e eu já estava feliz, eu disse, cara, eu já estou tranquilo, eu já estou na minha zona de conforto, só que daqui a pouco veio um negócio que eu não previa, que era a simples situação
de que nada nessa vida é certo. E eu percebo que a crise começa a bater de volta, já não era bem aquilo ali, já, poxa, por que nós seguramos o menino, por que deixamos ele ali, e quem é malandro já percebe. Falei, cara, eu não vou ficar na mão de ninguém. Eu saio dessa empresa e começo agora com todo aquele conhecimento do direito penal, do direito administrativo, do direito constitucional, toda aquela malandragem do português, eu começo a aplicar dentro da prática, e claro, dentro da minha área também, eu começo a me especializar e começo a ser uma pessoa mais interessante do que interesseira. Eu começo agora a vender mentorias para empresas, para elas poderem ter mais desempenho, alta performance. É um momento que eu começo a ver muita grana. É um momento ao ponto de que eu consigo fechar alguns contratos de 25 mil reais, alguns contratos já de 5 mil, e trabalharia de uma forma mais pulverizada do que simplesmente ter só uma cesta de ovos. Agora eu tinha mais cesta de ovos para eu poder desfrutar e para poder trazer o conforto para minha família. Agora, sabe como que eu consegui tudo isso? E claro, não parei de estudar até hoje. Ainda continuo nessa pegada todos os dias, literalmente todos os dias, entendendo quais são os meus objetivos e quais são os meus sonhos, e eu afirmo para você, é quase impossível dar errado. Pode ser que eu reprove, sim, é normal. Pode ser que muitos concursos que eu tenha desejo de fazer, eu não consiga entrar por vários motivos. A prova não era para mim, então eu não me especializei demais, mas uma coisa eu tenho certeza, a vida desgraçada que eu tinha antes de começar a estudar para concurso público, eu não tenho mais, porque eu entendi como funciona a regra do jogo, quais são os requisitos que o conhecimento te traz e que você não aplica só num domingo de prova. Se você entender isso aqui, meu querido, minha querida, você voa, você não depende mais de ninguém. Eu não estou dizendo para você ser arrogante, não estou dizendo para você ser um boçal, não. Eu estou dizendo para você confiar em você, porque se você tem a capacidade de ficar 2, 3, 4 horas estudando, você tem a capacidade de mudar a sua vida, mudar a sua história, você tem a capacidade de transformar a sua casa e sim, dar um conforto melhor para as pessoas e sem dúvidas você vai chegar onde você quer, porque você é uma pessoa que tem capacidade, sim. Fica com essas dicas aí, fica aí com um pouquinho da minha história, porque nesse canal, senta o dedo, dá o like, porque nós vamos juntos até a aprovação.